A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, vamos para mais um devocional para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra lá em Josué 7:1, que diz assim: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se. Só consigo me lembrar de poucas vezes em 4 décadas de ministério, quando alguém voluntariamente veio à frente e disse que havia feito algo errado. As pessoas normalmente só fazem isso quando são descobertas. Normalmente não falam, mas reconhecem, porque não tem jeito, já veio à tona. Esse foi o caso de Acã. Existia pecado no acampamento dos israelitas e ele era quem havia cometido. Mas não falou absolutamente nada, mesmo sabendo que Deus estava cobrando. E Deus deu instruções bem claras. Quando aqueles homens fossem atacar Jericó, que toda a prata, que todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertenciam ao Senhor e deveriam ser levados para o seu tesouro, a casa de Deus, que era do Senhor. Amém? Lá em Josué 6:19. Aí, o que acontece? Acã pegou alguma dessas coisas para si próprio. E Deus estava totalmente ciente disso porque vê todas as coisas. Ficou provado, sem sombra de dúvida, que Acã era culpado. E a razão da derrota de Israel em Ai era culpa dele. Quando as coisas ficaram mais claras, ele disse: quando vi entre os despojos uma bela capa feita da Babilônia, 2,4 kg de prata, e uma barra de ouro e 600 gramas. Eu os cobicei e desejei, e me apossei deles. Então, estão escondidos no chão da minha tenda, como a prata por baixo. Olha só, tá lá em Josué 7:21. Isso resume: eu vi, depois eu quis e depois eu peguei. E assim que a maioria dos pecados acontece. Primeiro Acã viu. Não é a primeira olhada que nos coloca no problema, é sempre a segunda. Então Acã quis, ou seja, ele cobiçou, desejou quando ele viu. A cobiça é um desejo intenso de ter algo, não interessa o quanto isso custe. E por fim Acã agiu. A Bíblia diz: mas se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. Estejam certos de que vocês não escaparão do pecado que cometeram. Está lá em Números 32:23. O pecado entrou Acã, e a ira nos encontrará também. Porque, por exemplo, da mesma forma que a ira do Senhor foi sobre Acã e sua família, se nós também não tomar cuidado, a ira do Senhor também virá sobre nós, porque nós sabemos o que é certo e errado, o que agrada a Deus e o que não agrada. Não é uma questão de se irá encontrar, e sim quando, porque a ira do Senhor pode não ter chegado agora, após você cometer o pecado, mas um dia virá, porque a palavra de Deus diz que o que certamente o homem plantar, certamente ele colherá. O último versículo que eu vou deixar para o teu coração está em Mateus 6:13, que diz assim: e não deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Senhor, por favor, livrai-nos do mal do mundo, como também do mal do pecado que habita em nós. Certamente seremos tentados, Senhor, mas confiamos que o Senhor proverá livramento de maneira que conseguiremos suportar e resistir à tentação, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.